Tá piscando, tá gravando. Tá gravando. Fala galera, Felipe aqui, mais uma vez para vocês nesse podcast tão aclamado que a galera pede nada, mentira, até o segundo episódio. Eu queria fazer a abertura falando primeiramente dos nossos patrocinadores, que no caso são as duas empresas que a gente tem no grupo. A Lotel, que é a assessoria de marketing, então se você precisa de uma empresa para cuidar do teu marketing, eu acho que hoje em dia tá mais do que tá óbvio que você tem que contratar alguém especialista para você ganhar tempo. E se você busca ganhar tempo e não ter tanto custo como se fosse formar uma equipe, acho que esse é o caminho. Então, se tem interesse, você vai achar em alguma parte desse vídeo aqui um lugar para você conseguir entrar em contato conosco. Também nós temos a Clientry, que é o nosso sistema de CRM e atendimento com inteligência artificial. A gente está lançando oficialmente o sistema agora. Então, se você está vendo esse vídeo, dependendo da época que você está vendo esse vídeo, do tempo, você está tendo acesso ao sistema de pronta entrega. Coisa nova dentro do mercado, tá? Então, a gente já rodou com diversos clientes. Quantos clientes a gente recebe por mês? Por mês, 50, 60 novos clientes. Mais de 300 pessoas cadastradas no nosso funil. Então, boa parte dessa galera tem acesso ao sistema. Se você quer ter acesso ao sistema, em algum lugar também você vai achar para conseguir se cadastrar ali, tá? Dentro do sistema. Bom, falei um pouquinho das nossos patrocinadores. Vocês já me conhecem, provavelmente. Eu queria apresentar o Diego. Diego é o nosso co-host, vai estar aqui tocando ali, ou melhor, o nosso host vai estar tocando ali esse podcast com algumas perguntas, vai ter um tema mais aberto, mas a gente vai falar com certeza sobre vendas e mercado imobiliário. É um prazer enorme, pessoal, estar conversando com vocês novamente aqui no segundo episódio do Upscale. E, bom, sou SDR da Lotwell, sou eu quem faço esse primeiro contato e relacionamento com vocês para conhecer a empresa e nossas soluções. Por enquanto. A gente sempre visa o crescimento. Sócio, quer tomar cuidado. E qual que é o tema hoje, Felipe? Cara, o tema é vendas e, com certeza, vendas e mercado imobiliário. Legal. Tá? Maravilha. Se você quiser fazer algumas perguntas, a gente tá... Queria dar esse start aqui com uma pergunta muito importante. Cara, qual que foi o momento que você percebeu que a sua marca estava sendo realmente levada a sério no mercado? Cara, o melhor momento foi quando o pessoal começou a indicar, receber indicação. De gente, de clientes antigos e cliente que estava lá na base faz... Lá no fundo do baú, 2 anos já. Já tava Acho que você sabe o que eu tô falando, né? Com certeza. A gente estava lembrando... aliás, hoje de manhã eu fiz um fechamento de uma cliente que veio, conversou com a gente o ano retrasado. No final do ano retrasado. Foi a Roseli. Sim. Se você está vendo esse vídeo, Roseli, parabéns. Você tomou a decisão certa. A equipe tocou a corneta com força. Comprei uma cornetinha pra você lá e tô tocando a corneta. Mas falando de uma forma mais branda, você olhando para o mercado, como que se diferencia em um espaço que, vamos lá, todo mundo fala a mesma coisa? Como que se diferencia? Cara, Resultado? Resultado. Não adianta o cara falar uma coisa e fazer outra. Tanto que no sistema de implantação que a gente faz, a gente tem toda uma logística automática. Então, a gente consegue concentrar os nossos esforços realmente no que faz sentido. Então, o cliente ele não entra com a gente, não fica à toa, digamos assim. Legal. Isso é importante. Graças a Deus, hoje a gente tem um processo bem informado para atender o cliente. Então, ele sabe quando que vai sair os criativos, quando que vai sair as campanhas, quando que vai sair a implantação do CRM. E isso fortalece o posicionamento do cliente. É até um gancho que eu ia puxar, porque, assim, em relação a fechamento, a gente está falando de vendas, qual que foi a pior escolha que você já teve, assim, de posicionamento, ou a pior escolha de posicionamento que você já viu? Eu vou falar da pior escolha que eu tive em processos, porque venda é consequência de um bom relacionamento. Um bom relacionamento. Relacionamento bem executado.
no meu comercial, a gente já bateu muita cabeça e hoje, principalmente com alguns clientes, eu observo que isso acontece. O cara, Uhum. às vezes, ele tem uma coisa na cabeça dele, eu sempre falo isso para você. Sim, Não adianta você ficar vomitando coisa à toa. Você não verdade. sabe qual que é a raiz do problema. Então, se você, principalmente, não tem dados, você acaba não conseguindo tomar nenhuma ação. Tudo que vem da sua cabeça. Então, isso foi a pior coisa que eu fiz foi um dia não ter dados na empresa. Uhum. Tanto que é uma coisa hoje que eu pego muito no pé de quem trabalha com a gente. Cara, você vai entregar alguma coisa? Entrega o negócio, Números. entregue números. Uhum. Aquela situação. Em Deus eu confio, o resto trago-me dados. Nem um Isso filósofo que fala isso. gera, fora do posicionamento, uma autoridade, né? Mas Sim. você acha que dá até para construir autoridade sem aparecer hoje no Não, mercado? não. Mas por que não? Porque quem não é visto não é lembrado. Tem Hum, muito cliente nosso que o cara ele opta, por exemplo, o corretor de imóveis, o sim, cara fala, não quero produzir conteúdo, eu não quero aparecer. sim, Você já sabe que tá fadado ao fracasso. sim. Não adianta. Eu tenho que produzir conteúdo. Vai do jeito que a pessoa sabe, Você tem que devagarinho. olhar por que dá resultado pro cliente, né? Tem que olhar. Na verdade, você tem que fazer o que o mercado. O mercado de publicidade é um mercado milenar. Sempre existiu. Então a gente tem que pensar o que dá resultado para o cliente olhando para a atualidade. Sim. As melhores tecnologias. Hoje em dia, você consegue fazer um vídeo seu usando fazendo legendas automáticas, Uhum. fazendo até cortes automáticos e em algumas situações você consegue até fazer um vídeo seu com inteligência artificial. Não precisa Ó nem que você complexo. gravar o vídeo. Tipo, se tiver um bom Hum. posicionamento. Você lembra daquele caso da Nauk lá, que a gente foi no G4? Hum. Fazia treinamento. Eu não lembro o nome dele, é o dono da Nauk. Não é Ele, o ele Thiago, é mostrou, ele o... mostrou um vídeo. Ah, Lembra do vídeo que ele mostrou? Que ele enviou para uma lista de e-mail aham. que o vídeo era feito totalmente com inteligência artificial e personalizado olhando o site do cara. Então o cara ele clicava no e-mail, abria, clicava no Uhum. botão do site lá, acessava o site. E aí o site tinha era uma landing page com um vídeo falando, olha, eu vi o seu Ah, eu posicionamento, acho que eu lembro. eu vi a sua empresa no Aham. Google, eu gostei disso, 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 mas pode melhorar. Se você tivesse dado, aí ele falava lá, fazia o pitch, eu achei fenomenal aquilo. Então o cara não precisa necessariamente, obviamente que é importante se alimentar. É que no mercado com inteligência artificial hoje em alta e principalmente posicionamento que a gente já conversou, muito corretor, muito dono de imobiliária, muito empresário pensa que o conteúdo, a imagem é tudo, né? Mas o que de fato o branding ele faz que o tráfego pago não consegue hoje? Facilitar a venda. Facilitar a O venda? branding facilita a venda, esse é fato. O cara aparecer num programa de televisão, não é que ele vai atrair, Ah, porque sim. hoje em dia o programa de televisão não gera tanta audiência igual gerava antes, mas Hum. tem uma imagem que fica ali, que é o cheiro. Hum, O branding é o cheiro que quando você sai do ambiente ele vai ficar na cabeça do cliente. Eu lembro daquele cara. Por sim. quê? Porque ele apareceu na televisão. Então, o Mas não é branding aquilo é que vai isso. gerar. Não, tem que ter um pouco Ah, de tudo, performance sim. e branding. Juntar as duas coisas pra você conseguir ter performance. Esse é o básico, né? E. O Ah, detalhe, tem muita gente que fica pegado. Nossa, mas quanto mais eu produzir, mais resultado eu vou ter. Se você produzir conteúdo porcaria, sim, não isso tem não vai como. mudar nada. Não Nada, tem como. literalmente. A questão é você conseguir... Tem cliente nosso Hum, de assessoria que vende imóveis, cara, eles trabalham com o mesmo criativo faz mais de 1 ano e meio. O mesmo o mesmo criativo. criativo. O que a gente faz é tomar cuidado para não saturar o público, porque é geolocalizado. Então Com a gente não certeza. fica colocando toda a verba naquele criativo para a pessoa ficar irritada quem olhar o anúncio. E a gente roda outros testes também, sempre em constante movimento, constantes testes, digamos aí. Então,
Isso é o princípio de tudo. Você não precisa ficar produzindo uma penca de conteúdo. Você tem que ter um bom funil. Exatamente. O funil ele tem que ter uma noção de início, uma noção de meio e pelo menos, uma coerência nesse processo todo. E lá no final você consegue ter aquele lead qualificado ou uma venda. O importante Isso é o corretor, o dono da imobiliária, vender mais. Por isso que ele entra em contato conosco. Mas dentro desse mercado, a maior virada de chave que você teve em vendas, qual que você acha que foi? Automação. Automação? Automação. É polêmico. Hoje, lógico, inteligência artificial tá aí, filhão. Não adianta. As pessoas, elas acabam... Tem muita gente que fala, não, mas a automação não funciona para a minha situação. Você vê que já é uma pessoa ou muito ignorante, ou que quer ser ignorante. Pelo mundo que a gente está vivendo, não tem como falar que a automação não é importante. Automação. Só é automação. Como assim? Não é só a automação. Por A exemplo, automação é facilitar o processo. facilitar o processo do cara. Não adianta. A automação é facilitar Entendi, o processo. entendi. Se o cara ele quer ter mais tempo e principalmente dar uma analogia besta. Certo. Há 50 anos atrás, você ia numa roça e o cara tava com 50 cabeças lá trabalhando. Hoje em dia, você vai na roça, tem o quê? Uma máquina que faz serviço de 50. E isso é automação, é ganhar produtividade. O que não substitui um trabalho de um corretor, por Não. exemplo. Não. Entendi. Mas haverá sinais. Haverá sinais. igual falou coisa que eu assisto. Haverá sinais. Cara, tá tudo dando indício que a automação, em algumas modalidades de venda, vai substituir o corretor. o corretor. Então, igual eu falei, o que precisa não vai acabar. Certo. Eu acho que não vai acabar. A venda vai sempre ter gente para trabalhar. Com certeza. Mas todo o processo ele pode ser automatizado ao máximo possível, que aí você precisava de 10 corretores, o que você fazia com 10, você vai fazer com 1. E isso é interessante, porque gerar performance. com inteligência artificial, inclusive a Client Tree, a Nika, a gente está apresentando e trazendo aqui para o pessoal, como que fica essa percepção de quem não sabe o que é? Por exemplo, achar que é algo ainda automático, não é de fato uma inteligência artificial. Como é que explica para essa pessoa aqui? Você fazer uma demonstração. Tanto que o que eu faço nas reuniões, a apresentação, quando eu vou apresentar a Client Tree, eu sempre falo, olha, eu vou testar na prática. Aí o que eu faço? E a pessoa fica de boca aberta. Eu pego a plataforma e eu tenho vídeo documentando isso, né? Que é uma coisa surreal mesmo. Por exemplo, a gente vai estar lançando, já tem uma funcionalidade disponível para usar, que é a telefonia. Então, você pode ligar direto do CRM para o cliente. A inteligência artificial. Só que eu consigo colocar a cereja do bolo, que é colocar a inteligência artificial. Então, daqui a alguns dias, a gente vai poder importar uma lista para o CRM e, por exemplo, com 30 mil leads. Caramba, cara. Eu configuro uma IA, falo de onde veio essa lista, falo quanto mais personalizada a abordagem, melhor. Então, eu pego essa lista, importo na plataforma, subo o script da inteligência artificial e ela sai ligando para todo mundo. E eu tenho histórico de cada chamada, eu tenho como que foi cada chamada, eu tenho a informação que ela coletou de cada chamada, daqueles 30 mil leads. Então, de repente, vou dar um exemplo no mercado imobiliário. Sim. O cara vai fazer um lançamento imobiliário, o cara já tem uma imobiliária que tem 30 mil leads na base. E eu consigo deixar todo mundo sabendo daquele lançamento em um clique. Caramba. O que eu precisava antes de um setor comercial inteiro, que é, por exemplo, a call center, Sim. o que o call center faz. Eu não preciso contratar uma empresa de call center, nem usar o tempo dos meus corretores, que vão ser melhores utilizados, melhor utilizado esse tempo, para conseguir atender o cliente que chega da IA. E isso permite... Não é uma coisa perfeita, mas cada vez melhor. Isso permite o dono da empresa já começar a pensar em escala. Com certeza. E no CRM, que a Client Tree também contempla, o que esse empresário precisa entender antes de pensar nessa etapa de escala? Geração de demanda. Geração de demanda.
Se não tiver demanda, não tem escala. Faz sentido. Para o cara conseguir andar com o carro, ele tem que colocar gasolina no tanque. É o básico. Então, o sistema, ele é... Eu sempre falo, a automação, o nível de automação que a sua empresa requer depende do nível de dor de cabeça que você está disposto a passar. Porque se você quiser uma escala muito agressiva, você tem que automatizar o máximo de coisas ou deixar mais simples possível com a automação. Você tem que deixar bem organizada a cadência. Tanto que, você sabe, melhor do que eu, mexer no pipeline é uma porcaria. Sim. Alterar as etapas do Kanban é uma porcaria. Hoje a gente tem, graças a Deus, isso validado. Mas há um tempo atrás, roda bem. Há um tempo atrás, isso não era tão assertivo. A gente não sabia onde ia cada coisa, o que fazer em cada etapa. Hoje, o meu cliente, quando ele entra aqui com a gente no Client Tree, por exemplo, ele já recebe um playbook. Então, o cara... Ou seja, o processo. O processo já está documentado e validado. Simplesmente o cara usa. E na geração de demanda, o que ele quer mais é o quê? É o lead qualificado. É o lead qualificado. É o lead qualificado. Olhando para a assessoria, assim, se a gente der um foco para ela agora, o que você definiria quando a gente traz esse lead qualificado, um lead qualificado para esse empresário? Por exemplo, se for uma imobiliária, depende do padrão da imobiliária. Mas o que na minha concepção, existem dois estágios de... existem vários estágios, mas eu vou simplificar em dois, que é o MQL, Legal. o lead, que vem qualificado do marketing, Uhum. que é você bater o olho nele, você já sabe que é um cliente bom, que é um cliente possivelmente que vai poder comprar de você, ou que você pode sustentar uma negociação. Ou seja, ele o está MQL. qualificado. Do marketing. Do marketing. Não necessariamente eu entrei em contato com ele, a grosso modo é isso. Eu só bato o olho, vejo o cadastro dele, se tiver algumas informações, por exemplo, tem que ser perguntas matadoras. Sim. Renda. Se eu estou vendendo imóvel de 1 milhão, eu não consigo vender para quem tem uma renda de R$ 1.000. Não faz sentido. Nem atendo esse cara. Eu vou frustrar a expectativa dele. Outra coisa importante é a entrada. Eu tenho que entender, e aí a gente chama de ICP, que é o perfil do cliente ideal. Eu tracei o perfil do cliente ideal, porque o perfil do cliente ideal é uma coisa gigantesca, tem muita gente que complica. Mas assim, no MQL, para você ver se um cliente ele veio do marketing qualificado ou não, se ele veio, ele gerou lead. Agora eu vou ver se ele é MQL. Será que ele é um lead qualificado? Tem que ter perguntas estratégicas, poucas perguntas, mas perguntas pontuais. Para você decidir com você mesmo, se você fala, cara, eu vou passar esse lead para frente, ou não vou passar esse lead para Ou frente. seja, não dá para vender para qualquer um. Não. Não dá para vender para Negativo. qualquer um. Não é qualquer um que tenha a necessidade do seu produto ou está no momento de comprar. E em qual momento esse empresário ele tem que olhar nesse sentido de parar de vender para qualquer coisa para qualquer um? Cara, é muito de pessoa para pessoa. No começo, eu vendia mentoria, consultoria, assessoria, eu vendia tecnologia no começo, lá 5 anos atrás, 6 anos atrás. Hoje, eu entendo que para eu conseguir sair do amadorismo e ter escala, eu não poderia abdicar do meu tempo para conseguir dedicar para uma pessoa numa mentoria, por exemplo. Então, eu parei de vender mentoria por conta disso. Então, é muito de timing. Se o cara está no começo, sai rasgando tudo. Vai de peito aberto, vende o que tem que vender, vende o produto que você tem na esteira, não fica crivando muito, senão você não vai vender nada. Olhando para o mercado imobiliário de uma forma branda, o pessoal quer saber de resultado. Qual que é a campanha que mais deu resultado, mais deu ROI e até o motivo por isso? Cara, eu consigo lembrar de uma disparado, que é esse cara que eu falei que tem uma campanha faz 1 ano. Porque para mim, resultado, 1 ano e meio. Caramba. O cliente, ele assim, ele olha muito pro resultado imediato. Eu gosto de olhar no longo prazo. Para mim, uma campanha boa é uma campanha que tem um funil de entrada bom, bem encabeçado, bom, e ele gera resultado no longo prazo. Não é uma coisa que, gerou um resultado agora, parou, semana que vem não dá mais resultado.
Negativo. Isso aí, assim, eu olho para essa campanha como a melhor que eu tenho, como a melhor que eu já fiz, a gente já encabeçou, porque ela é uma campanha que está no longo prazo, está perdurando. Pra você ter uma noção, é uma campanha que vende imóveis do Minha Casa Minha Vida. E eu cheguei até a passar alguma coisa no Instagram dessa campanha, mas é muito bobo. É um vídeo, eu falei assim, ô, fulano, coloca um banner do Minha Casa Minha Vida atrás. Eu sei que você tem esse banner porque nas reuniões que a gente faz, você usa ele, coloca um banner do Minha Casa Minha Olha Vida com a só. marca da sua empresa do lado. E aí, o que você vai falar? Ah. No banner, você vai pegar esse... Na frente do banner, você vai falar assim, fulano, você que está querendo sair do aluguel, eu tenho a oportunidade ideal para você sair, porque o governo está liberando um subsídio para a compra do primeiro imóvel e você está recebendo esse vídeo. Tem muita gente recebendo, mas você tem a chance de clicar aqui e ser um dos 300 primeiros que vão ser Olha, contemplados pelo esse bônus moradia que o governo tá dando para você. E com esse bônus você consegue comprar o seu imóvel com um pouquinho de entrada ou quase com pouco de entrada ou nada de entrada. E uma parcelinha que vai caber no seu bolso que é de 900, 700, não lembro na época, 700, 900 reais por mês. e tradicionalmente você não vê o mercado Não vê, porque o mercado está muito falando assim. alienado a fazer a venda do imóvel. Sim. Ele esquece que o cliente que ele quer comprar aquele imóvel, ele quer comprar vários imóveis. Não é aquele imóvel, ele quer comprar um imóvel que caiba dentro da realidade dele. Então, o mercado americano fala muito disso. Já atendi diversas contas no mercado americano e eles falam que assim, a chamada é o coração da campanha. Lead Magnetics, a técnica que eles usam, que é chamar a atenção do cliente, fazer um marketing mais específico pro produto. E aí o mercado, como a gente, digamos que um mercado mais avançado que o mercado americano, eles vão fazer uma chamada mais avançada para quem tem a dor e quer comprar algum produto. Então, ao invés de eu vender aquele Minha Casa Minha Vida, aquela unidade, aquele empreendimento, aquele lançamento, eu vendo muitos lançamentos e eu dou a opção do cara escolher. Só que eu sou a ponte para eles escolherem. O importante É chamar a atenção. é o cliente ter a atenção ali do teu chamar a anúncio atenção do e cliente, entrar na tua base. Entrar na sua base, chamar a atenção e entrar... Exato, você falou a palavra certa. Chamar o cliente, a atenção dele e fazer ele vir para a tua base. Entendi. Porque na tua base você tem... Aí é o que eu falo. Uma boa automação não deixa o cara escapar. Se o lead for qualificado, ele vai comprar hoje ou ele vai comprar daqui 2 anos. Mas se tiver uma boa automação rodando, tiver um bom time comercial, cara, é impossível de escapar. Esse é o ponto. Entendi. Mas aí você pensa, né? O que separa de verdade uma audiência que não é de vaidade digital? Uma audiência de verdade. Como assim? Um cliente que realmente ele tá vindo buscar aquele imóvel e... Curioso, se fala. Curioso. A gente sabe que tem lead curioso no mercado. Tem. Tem lead curioso no mercado. Sempre vai ter. O importante é você controlar essa entrada. Não adianta querer travar o cara. Não vai entrar. Não vai entrar. Não vai chamar. Não, sempre vai ter. Porque o lead que não está no momento de compra hoje é o lead que vai estar no momento de compra amanhã. No futuro. Exato. O cara sempre vai vai sempre vai ter lead curioso na base. Todo mundo, não adianta. O ponto aqui é ter muitos leads curiosos que não tem potencial de converter em venda. Então, o que eu falo, o curioso ele pode avançar. Agora, o desqualificado não pode avançar. Não pode. O desqualificado é o cara que não tem grana. É o cara que não tem capacidade financeira para conseguir comprar. E esse cara aí, eu não uso o tempo do meu time, não gasto o tempo, não gasto o dinheiro com automação para ele, porque ele não vai vingar mesmo fazendo o melhor serviço do mundo. E aí o dono da imobiliária ele fica até perdido, né? Porque ele não sabe se contrata um corretor, se ele muda o anúncio. Então, Exatamente. no processo Você como um ter todo, os ele dados, precisa realmente ter as informações. esse norte. Não, show de bola.
E em relação a produtos, no mercado imobiliário, não é qualquer investimento que eu posso fazer. Vamos Não. supor que eu sou um dono de imobiliária. Eu não posso fazer qualquer investimento ali e esperar um retorno estratosférico. Quais que são os requisitos, o que eu preciso ter de noção mínima para poder pensar em contratar uma Boa, assessoria, por exemplo? boa. Hoje Aham, nosso crivo é pegar cliente que trabalha com a partir de R$ 2.000 por mês em tráfego. certo. Porque com 2.000 você consegue brincar alguma coisinha, fazer algum teste, você consegue trabalhar com isso. Menos Uhum, que isso, o cara, ele não pode contratar ninguém, porque ele tá muito amador ainda. O cara não tem condição de investir R$ 2.000 em mídia, sim. o cara não tem que contratar ninguém. Ele tem que ir lá e aprender ele a fazer, aprender, ver como que é difícil, ver as dificuldades, acertar a campanha, errar a campanha com o Uhum, dinheiro dele. Porque senão acaba que acontece aquela questão de a terceirização da culpa, né? sim. Ah, o gestor de tráfego que eu paguei, o cara não fez campanha boa para mim. Só que você não sabia nem como cobrar o cara. Não tem a maturidade para isso. Como que você vai fazer para gerar resultado para tua empresa? Você colocou na mão de um gestor de tráfego que você pagou R$ 800. Exatamente. Não, Não não, tem não tem como. lógica, Não né? tem lógica. Então, o cara que tem a partir de 2.000, eu já consigo trazer ele para a gente prestar o serviço para ele. E falo de 2.000 em mídia, fora a minha prestação de serviço, que também tem um valor agregado, que é gente profissional que trabalha conosco aqui. Mas, assim, para quem, a grosso modo, digamos que eu vou te fazer uma pergunta. Hum, Se você não investe em nada e começar a investir, você procuraria um número ideal? Procuraria, eu tenho que investir tanto. E só se eu chegar, só se eu ter cara, capacidade de investir esse tanto, eu começaria a investir. depende. Depende. Depende de muita coisa, né? Eu, Felipe, acredito muito no feito é melhor que perfeito. Certo. Então, se eu tenho R$ 30 por dia para começar, Aham, R$ 20 por dia para começar, eu começo. A perfeito. gente vai vendo o resultado. Pode ser que não gere um resultado ideal que eu tenho. Uhum. A minha meta de vendas pode ser que eu não bata ela. Mas Mas você eu já vou entende conseguir onde já você tá. andar em direção àquilo. O Ah, legal. caminho. Já estou seguindo um caminho. Digamos. Não sei se faz sentido. Faz sentido. Com Faz sentido. certeza. Porque, cara, não tem que ter preciosismo. Começa. Uhum. Corretor que está vendo a gente aí, empresário que tem empresa, você tem que pelo menos começar. Daí as coisas vão começar, as portas vão começar a se abrir, as coisas vão começar a acontecer. Ele precisa de uma estrada e Direcionamento. placas que direcionem ele para o caminho certo. Direcionamento. Eu buscaria, se eu tivesse, por exemplo, num começo, Hum, um conhecimento específico. Ah, eu tenho que saber automação. Cara, você tá matando o cachorro a grito? Frase é comum. porque aparece muito, né? Aparece, cara. Às vezes o problema desse dono da imobiliária tá em um lugar, mas ele tá olhando para outro. E aí, por vezes, ele passa por diversas experiências até chegar em Que não nós. resolve o problema principal. Exatamente. E É. descobre na nossa consultoria que, conversando com você, É, que não era o que ele deveria estar olhando. Pelo menos naquele momento. sim. É o Mas timing. é o O timing. famoso timing. O timing dele. Não era o timing do cara tá olhando para aquilo que não vai. Mesmo se ele resolver aquele problema, ele não vai conseguir curar a doença. Ele vai conseguir Uhum. tomar. Igual você tá com uma doença terminal, você tomar um nimesulida. Sim. Você vai. Ou um dipirona. Você vai resolver a dor de cabeça, mas você não vai curar a doença. Então, eu buscaria primeiro conhecimento. Se eu tivesse grana para conseguir investir, Uhum. se eu conseguisse investir uma graninha ali numa pessoa especialista, uma consultoria, alguém que me dê conteúdo base, eu investiria. Uhum. Caso eu não conseguisse, eu ia pro YouTube, pesquisava lá, e TikTok também, Instagram. E qual que é o erro que esse dono de imobiliária, você, na sua experiência aí de 4, 5 anos trabalhando com vários clientes, tem mais cometido quando vem te procurar? Que você olha e você fala, nossa, de Boa novo. pergunta.
A pergunta qual que é o maior, o erro que eu mais vejo? Que você mais vê? Cara, o maior incidência de erros assim, mercado como um todo, é o cara ele não tem um planejamento. Planejamento. É. Não tem um planejamento. O cara ele acha que ele vai contratar uma pessoa e até tem dinheiro. É Tem. aquela questão, o cara tem dinheiro. Ele contrata alguém. Uhum. Só que ele acha que ele não tem o planejamento para olhar no longo prazo. Então o cara advena muito na ansiedade. Ah, você me falou que ia ter resultado. Isso eu não tenho cliente assim. Meus clientes não são assim. Sim. Você me falou que ia ter resultado em uma semana, em um dia. Possível. Não tem como. Então o cara tem que ter pelo menos um planejamento. Puta, eu vou investir num cara que vai fazer o meu marketing? Faz sentido? Eu tenho capacidade de fazer eu mesmo? Não tenho. Capacidade. Eu tenho tempo para fazer Não, eu tempo mesmo? dele. Não tenho. Eu tenho como contratar alguém fixo aqui, pagando um salário de 2,5, Uhum. que é o base. E um cara mais sênior vai precisar de Exigir. mais dinheiro, que um cara mais sênior vai cobrar mais. Eu tenho Uma como mão de obra pagar a qualificada. mais. Uma mão de obra, uma única mão de obra. Eu tenho demanda para tudo isso? Não tenho. Então eu vou numa terceirização, beleza. Aí faz sentido. Só que em quanto tempo eu vou poder ter aquele resultado? Eu vou poder esperar? Qual que são as campanhas que eu vou fazer? Quais são os produtos que eu vou passar para o marketing fazer? Porque não adianta o cara vir sem direção nenhuma. É igual você tá dirigindo o carro vendado. Não adianta. O O que o cara vai... dono, o que o dono da imobiliária quer é ter recorrência, né? Tá todo mês ali vendendo imóveis e alcançando algum lucro. Porque por vezes ele Exatamente. tá até vendendo, mas ele não tá conseguindo escalar. Quantas vendas um dono de imobiliária precisaria fazer para se sentir saudável na operação? Cara, depende da estrutura da pessoa. Você tá olhando muito para a parte vaidosa, digamos Sim. aí, que muita gente também olha. Eu gosto de pensar no o que é saudável para a empresa. Então, eu vou dar um exemplo. O nosso ISP é o nosso. Sim. Você sabe o que eu estou falando. O nosso ISP, o nosso cliente ideal, por exemplo, é um cliente que ele fatura em VGC mais de 70 mil reais. A partir de 50 mil já conseguimos atendê-lo. A comissão. Comissionamento em VGC. Aham. Agora, a VGV, o cara tem que fazer pelo menos 600 mil reais para conseguir trabalhar com a gente. Valor de venda geral. Exatamente. Então, porque eu sei que com 600 mil de VGV, o cara vai pelo menos ter 40 mil, 50 mil de lucratividade. Fora do que ele vende daquele mês, fora o reincidente, que é um aluguel, Ou alguma coisa seja, desse gênero. faz sentido para ele e é. Faz sentido para ele, tá no time, tá no momento. É muito, digamos que é um bom negócio o cara contratar uma empresa se ele tiver nesse cenário, para cuidar do marketing dele. Que ele não tá num tamanho grande a ponto de contratar um especialista ou um monte de gente especialista, mas ele não tá tão pequenininho a ponto de, tipo assim, ele tá Andar ocioso. sozinho. Ele tá ocioso, não tem ninguém trabalhando com ele. Aham. Nesse ponto aqui, o cara já tem uma estrutura, entendeu? Ele só não pode, mesmo tendo a condição, contratar alguma coisa que ele não vai usar. É. E ficar vago ali e Mas depois o cara usar aquilo não como. faz, o cara não contrata. Se vai por mim, o cara não contrata. Hum, Se ele não tiver no momento, ele vai contratar e cortar. Aquela questão que eu falei do planejamento. O cara não sim, tem planejamento. tem que ter Aí não planejamento. adianta. É isso. Eu tô crivando muito a galera que entra em contato com a gente. É, mas no mercado Mas até. só Ah, antes de você falar de novo, que o ponto bem importante você falou assim, cara, o maior problema. Qual que é o maior problema? O maior problema nas imobiliárias hoje em dia é a falta de planejamento. sim. Segundo o maior problema é o que você me perguntou, que é a questão do... A pergunta que você fez foi mais ou menos de quantas vendas o cara Isso. precisa fazer para ficar saudável. Não existe esse número, depende do tamanho da pessoa. Então, por exemplo, uma empresa que faz um VGV de 10 milhões por mês, se eu falar para ele que eu vou entregar no marketing que eu faço
um VGV de 1 milhão, o custo-benefício, a dor de cabeça do cara tá passando por um processo de implantação, tá passando por um desgaste ali de time, de gente, tempo, vai ser muito pequeno em relação ao benefício que ele vai ter. Que é 1 milhão para ele é o dízimo, é 10%. Então, quer dizer, agora, você falar de 1 milhão para um cara que faz 500 mil, puta, velho, mudança de vida. A dor de cabeça que o cara vai ter é... Exato, então depende do tamanho de empresa, do momento dele. Mas assim, uma coisa que eu falo, o cara que vem, por exemplo, é questão de capacidade. Certo. Como que eu faço para conseguir analisar a situação da imobiliária? Se o cara vai conseguir escalar ou não? A pergunta de $1 milhão. O cara que me apresenta, por exemplo, ele fala assim, Felipe, ó, eu vendo Minha Casa Minha Vida de lançamento. Legal. Então, normalmente, o comissionamento é menor. E eu vendo 2 Minha Casa Minha Vida por mês, no valor de 250 mil, faço $500 mil de VGV. Só que o meu comissionamento é 1,8%. Nossa. E eu falo assim, cara, se eu fizesse 1 milhão com esses 1,8%... É outra coisa. Daria R$18 mil. R$18 mil. Se eu faço 500 mil, eu pego no meu bolso R$8 mil, e aí eu tiro os impostos, fica até menos. Sim. Então, o cara, ele faz um VGV inflado. Então, eu falo assim, cara, você está numa estrutura insalubre. Porque essa estrutura só vai começar a fazer sentido se você tiver um volume muito grande de vendas. E você, na sua realidade, você consegue fazer esse volume muito grande de vendas se eu te entregar muito lead? Daí o cara é sozinho. É a pergunta que ele tem que... Ele que tem que definir. Né? Você consegue fazer? Porque quem você tem capacidade mais do negócio dele do que vendas? ele, né? Em suma, na maior parte das situações, o cara ele consegue, corretor comum, tranquilamente consegue fazer 4 vendas. Essa é a minha média. É a média que dos meus clientes eu tenho. 4 vendas. Certo. Quer dizer que o cara precisa fazer 4 vendas? Não. Quer dizer, o cara consegue chegar nesse resultado. Se o cara for bem empenhado, faz até mais, mas a média é 4 vendas. Ele consegue dar conta de 4 negociações. Dependendo da negociação, do ticket, do produto, mas é média 4. Então, eu falo, cara, mesmo se eu entrar nessa estrutura pequena, contigo aqui, eu gerar o máximo de demanda que eu puder, a sua média vai estar em 4 vendas, que é o seu limite de operacional. É o que a sua estrutura aguenta para fazer. Então, para esse cara nem chega a passar proposta. Eu falo assim, cara, você vai conseguir chegar até 1 milhão. Você vai fazer 1,8%, depois tira 1,8% de 1 milhão, dá 18 mil. Você tira todos o seu custo com a publicidade, que vai variar em torno de R$2 mil para começar com a gente. Sim. Aí tira o custo da prestação de serviço, que vai variar na faixa de R$2.500 até R$6 mil, dependendo da situação, ou até mais da complexidade do projeto. E aí da qualidade dos produtos que vai sobrar para ele? Nada. Então compensa ele lá e fazer. Então esse é o ponto ideal. O cara entender a realidade dele. Quanto ele pode, se ele está bem posicionado, se ele está no mercado ideal para ele, o que é o mercado ideal? O mercado que permita a escala. Não é à toa que eu, hoje, me foquei em atender só a imobiliária. Porque existem mais de 50 mil imobiliárias abertas no país. E detalhe, se eu me especificar nisso, eu, tendo uma segunda língua, por exemplo, o inglês, eu consigo atender cliente fora. Sim. Aí eu vou pular de um mercado de 50 mil para um mercado de 250 mil. Porque a língua inglesa, muita gente fala. Muitos países, não é só o mercado americano, Estados Unidos. É todo o continente, é a língua universal. Então, eu tenho campo para conseguir crescer. Tenho saúde na parte financeira e foi ali que eu consegui encontrar uma oportunidade. Isso é ótimo. Isso não impede a gente de atender outros mercados também. Só que quem é muito generalista não vende. Não vende. Não vende. Não vende. Mas dentro do mercado imobiliário, olhando assim para erros e acertos, já falamos bastante sobre erros. Quais são os maiores acertos que você viu no mercado imobiliário?
cara. Bem parecido com uma pergunta que você já fez, né? Maiores acertos. De campanha, você fala? Depende do quê? De campanha e também com equipes. Funil, né? Uhum, Que o funil, ele contempla toda a parte da estrutura. certo. Então, cara, o maior acerto... Eu trouxe uma estrutura validada do mercado americano, que é uma estrutura de isca com um funil de agendamento. Então é bem bacana. Que é basicamente o processo que, se você achar meu contato na internet, você que está vendo aí, se você entrar em contato com a gente aqui pelo nosso site, você vai receber se você tiver um perfil adequado, você vai receber um convite já direto para o agendamento do anúncio. Então você vai receber o acesso à minha agenda ou à agenda de quem trabalha comigo. Então tem essa possibilidade, se você for qualificado. E esse é o melhor acerto, o maior acerto que eu tive. O melhor funil que eu já vi, disparado, porque você vende tudo com ele. Então você pode vender imóvel, você pode vender infoproduto, você pode vender um e-book que o cara depois vai virar seu cliente no longo prazo. Então você pode vender tudo. Só que esse funil ele é assim, você vai pegar, fazer um anúncio. Normalmente esse anúncio tem que ter uma isca. E saiba das 5 maiores objeções, cinco maiores... Vou colocar assim, ó, mais fácil. Veja os 5 melhores imóveis na sua região que estão vendendo. Eu fiz uma lista. Certo. Estou entregando para o cara. Quem que vai clicar no anúncio? É o cliente que Já está tá procurando procurando. um imóvel, exatamente. Não é aquele cliente curioso já, não é mais aquele cara. Já está falando É com aquele, uma pessoa. eu já estou falando com uma pessoa que já está com o radar ligado. Então eu faço uma isca, jogo o cliente para a gente chama de opt-in, Sim. que é a coleta de dados iniciais. Nome, e-mail e telefone. Básico. Só aí eu já tenho o contato dele salvo, posso entrar em contato com ele. Caso eu queira fazer uma ação de trabalho, não é nesse cara que eu vou focar. Eu vou focar nos que eu tenho que aprofundaram mais no funil. Mas esse cara eu não vou desconsiderar. Eu vou Perfeito. vender alguma coisa para ele. Eu vou criar um brand na cabeça dele, vou criar uma... dependendo da situação, faz sentido. Aí o cara, depois de passar por essa etapa, ele pode passar por uma etapa de qualificação mais aprofundada, que é uma, digamos assim, que o cara vai preencher algumas informações satélite. Dito isso, se ele preencher e tiver uma qualidade legal, ele passa para ter acesso da agenda do teu closer, do teu time comercial. E aí você ganha o cara. Porque se você for parar para pensar, é o mesmo caminho que ele faria. É o mesmo caminho que ele faria se ele não tivesse como posso falar, passado por esse processo. Ele vai passar, só que indiretamente. Porque uma coisa é você pegar, jogar um caminhão de lead pro teu comercial. E a outra coisa, e o comercial vai fazer o quê? Vai agendar Sim. com eles. Vai agendar uma visita, vai qualificar, vai fazer todo esse processo. A mesma coisa que você fazer isso, só que você vai poupar o teu comercial fazendo com que o lead ele já se autoqualifique. Então esse funil ele faz isso. Então o lead ele vai do anúncio, vai fazer um opt-in, que é a coleta de informações iniciais, depois vai fazer um formulário mais estendido, que é aprofundar no detalhe da dor dele, do problema que ele está passando, briefing do cliente. Passou disso, tem qualidade, recebe o acesso de um agendamento diretamente com a pessoa do meu time. Ou seja, o processo está redondo. Né? A Já parte tá feito. de acertos Trabalho do SDR até não tem nada. que eu achei que você ia falar era do Client Tree, dentro do Sim. grupo Lotwell, né? Que sabe que para o mercado imobiliário existem vários CRMs diferentes e o Client Tree está chegando agora Sim. com uma nova faceta ali para o mercado. Trazendo um novo conceito. Um novo conceito. Que tipo de funcionalidades diferenciais que para esse dono de imobiliário o Client Tree apresenta? Você me perguntou de o maior acerto, né? Que você falou, pensei que você ia falar o Client eu pensei Tree. que você ia falar o Client Tree. Não. O Client Tree é um caminho. Então, por exemplo, o que eu acho interessante salientar é que tem muito CRM no mercado. Muito. Muito CRM.
O que muda entre um e o outro não é que o outro é ruim, não é que o meu concorrente ele é ruim. Cara, negativo. HubSpot, você vai falar que a HubSpot é ruim? Não, Você vai falar que a RD é ruim? não, não. Não tem como. O que eu trago com o Client Tree é uma abordagem mais personalizada. Então, é o Ah, CRM, ele é acessível aham. pelo que ele entrega. Então, o custo-benefício, o cara consegue perceber muito rápido porque ele passa por uma personalização para ficar sob medida. Legal. Então, eu vejo a necessidade do cliente e eu implanto o sistema de acordo com a necessidade que ele tem naquele momento. Então, as automações, não é nada padrão, igual você vê o HubSpot, Nada engessado. você vê o RD, que é bem padrão, né? Bem Sim. padrãozinho. Tem um CRM que eu odeio, não é nem um CRM, é um sistema de gestão imobiliária. Os caras vão até falar, ficar bravos comigo. Que ele faz acesso ao portal, que é o Kenlo. Cara, pensa numa tristeza pra você conseguir. Eles não integram com nada. Porque eles querem fazer o que a gente chama de lock-in, que é você travar o cliente para Dentro de ficar uma usando só só a sua solução, estrutura. Entendi. só a sua estrutura. Então os caras travam quem entra no Kenlo, eu não recomendo. Quem entra no Kenlo fica bloqueado para ter acesso à tecnologia que o mercado oferece, que é um mar de coisa. Então eu Exatamente. não gosto do Kenlo. E Não às vezes aprovo, esse não dono de recomendo. imobiliário, Eu ele tá recomendo, preso, sabe né? qual? A Jetmob. Eu recomendo a Jetmob. A gente tem, aliás, a parceria com eles faz 2 anos já. Sim. Esse janeiro ou fevereiro eu fui o cara que mais indicou a É plataforma. verdade. Eu recebi até uma menção no Instagram deles lá. Por quê? Porque é uma Verdade. plataforma que ela integra com tudo. Então, é uma plataforma de gestão imobiliária. Querendo ou não queira, eu posso até estar me prejudicando porque a Client Tree é um CRM. Sim. Só que eles andam juntos. Se o cara quer escalar, ele Isso é vem pra legal. gente. Se o cara quer gerir a imobiliária dele, digamos que ele vai pra Jetmob, a Kenlo e outras marcas conhecidas no mercado aí. Então eu falo que a gente entra porque a Jetmob ela tem integração direta. Então ela tem a API aberta, eu consigo integrar tudo. O que eu faço na Jetmob já duplica no meu CRM. Então se você entrar em uma ou na outra, você vai ter a mesma interface. A única coisa que muda é os botões, onde que tá cada coisa. Isso é ótimo para quem é Ótimo. muito conservador, né? Aquele dono de imobiliária que é conservador, tá com um sistema, tá com um processo ou tá dentro dessa tecnologia ali, não querendo mudar tanto. Cara, acho que não é nem ideia mudar, né? Porque esses sistemas, eles são sistemas de gestão imobiliária. Uhum. Então, eles dão acesso ao quê? A portais, que hoje eu não dou acesso, Aham. porque não é a minha briga. Eu não quero fazer o cara ter um portal imobiliário comigo. Não é a Sim. ideia. Por enquanto, não. Acho que nunca vai ser a ideia. O meu negócio é fazer o cara vender mais com automação, um processo bem cabeçado, uma coisa bem sob medida. Então, é aquele negócio. Eu entro num projeto, entro numa plataforma, sabendo que ela pode me entregar. Então, o Kenlo, você sabe que o Kenlo não pode integrar nada. Sim. Eu já sei que eu não vou para essa plataforma se eu quiser, depois, no longo prazo, integrar. É isso. Já o Jetmob eu consigo. Então, eu Perfeito. posso entrar na plataforma do Jetmob sabendo que eu tenho essa facilidade, esse benefício a mais. Sobre portais imobiliários hoje, muito imobiliário. A gente, na verdade, tem uma divisão entre imobiliárias que usam ainda Portais? e tem outras que deixaram de usar. Algumas que continuam acreditando, mesmo sem ter resultado, porque não conhecem outros canais de aquisição. Tá. Qual que é a sua opinião sobre isso? Hoje, em Cara, 2025. se você está me perguntando se o portal imobiliário ele faz sentido em 2025 ou não. É isso? Exatamente. Eu acho que o portal ele faz parte de uma estratégia, mas depender de portal imobiliário, É um erro? não, é uma babaquice. Sério? É ser louco. Depender do portal imobiliário. Porque, para pensar, o portal imobiliário ele é só o intermediário do Google. Então, assim, como que eu escalo no portal imobiliário? Você não tem controle. Não tem controle. É pela demanda do Google. E detalhe, se eu tiver muito concorrente do meu lado, compensa eu pegar a minha grana e eu continuo colocando no portal.
mas não aposto as minhas fichas todas lá. O que eu escuto muito é eu isso. pegar a minha grana e colocar no Google. Porque eu tô comprando anúncio do Você tá Google. comprando anúncio Se eu do compro Google. anúncio no portal, é igual eu comprar anúncio do Google. Só que a E eu diferença é que escuto no isso. Google, se eu fazer uma boa campanha, eu tenho 3 vezes mais resultado. Agora, no portal, o cara que vê o meu imóvel, vê o mesmo imóvel na imobiliária do outro. Exatamente. É o Cara, que eu ia falar. Eu tô vendo que o meu concorrente tá vendendo mais do que e eu. detalhe, E sabe, o mesmo sabe a imóvel, a loucura? mesma planta. A loucura é que o cara que assina um portal, Ah, por exemplo, tem muito portal que o lead não é seu. Não sei se você sabe, o lead não é seu. O lead é de todo mundo no é de todo portal. mundo? Porque a base de dados é de quem? Aham. Do portal. Então, Sim. se você entrar nos portais, em alguns portais, você vai ter a opção lá, nome, e-mail e telefone. Você vai lá e clica no anúncio, gostei, quero cadastrar. Aí você vai ter um botãozinho embaixo. Gostaria de receber contatos de outras imobiliárias com produtos semelhantes. Vixe. Então, o que acontece? Você está pagando por um lead que definitivamente nunca vai ser seu. É o cara que ele tem a enorme chance de... Ele pode... Ou é 8 ou 80. O cara tá muito qualificado, ele quer entrar para comprar, ou ele vem entrar para ficar fazendo cotação. Ele só vai te usar para fazer uma visita e depois não tá no momento vai comprar com outro. Então, por isso que eu falo, cara, rede social, trabalhar com o Google numa campanha específica para a tua imobiliária, para a imobiliária do cliente ali é importante. E trabalhar com meta ads também é importante, que você fomenta o desejo. Agora, portal faz parte da estratégia. É aquele negócio, tipo assim, ó, cara, eu vou usar, mas eu não vou depender disso. Eu acho que aqui Se o cara depende você... de portal, ele tá refém, tá Muito, né? aprisionado. Eu acho que aqui você fechou com chave de ouro a última provocação que para aquele dono de imobiliária que está saindo daqui vai pensar, meu Deus, o que eu preciso fazer para poder organizar tudo isso que o Felipe falou e conseguir saber onde eu preciso chegar? O que ele precisa fazer? Você fala, não entendi a pergunta. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é contratar a Loto. Ou a Clientry. Como que ele faz isso? Como que ele entra em contato Algum conosco? lugar dessa tela vai receber o convite, ou pelo menos as minhas redes sociais, entrando lá, vocês vão conseguir ter acesso. Jogando no Google também, tanto faz. A Clientry, a Loto, ou o meu perfil do Instagram, que é o femartins.1. Então, se o cara quiser, faça o meu convite. Entre em contato com a gente, que a gente, depende da situação, nem sempre, mas a gente pode te ajudar. Então, pessoal, é isso. Esse foi o podcast Scale Up. Acompanhe para mais conteúdos como esse. E caso tenha interesse em contratar ou a Clientry ou a Lotel, entre em contato no primeiro link fixado dos comentários aí. Vocês com certeza vão ser muito bem recebidos por nós. Então, se tiver algum agradecimento, pode fazer, mas a princípio está encerrado. Agradeço demais, pessoal, pela presença e pela atenção. A gente está à disposição para o contato e também abertos a não é todo mundo entender, que a gente atende, né? Exatamente. E a entender se você tem a capacidade de acelerar com a gente. De acelerar com a gente dentro de um possível projeto. Bora Legal? pra cima. Bora pra cima. Bora pra Valeu, cima. pessoal. Até mais.